Guerras Asgardianas, verdade ou mito? É clássico ou não é? É agora! Vale a pena ler de novo? Aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Adriel Jamanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Hoje para falar se vale a pena ler de novo Guerras Asgardianas. O pessoal pedia faz tempo a republicação desse quadrinho, que saiu aqui muito tempo atrás e nunca foi republicado. O pessoal pedia, né? Tinha gente que dizia que era clássico, que não era. Então eu estou lhes dando a minha dose de opinião sobre esta obra dos X-Men. Primeiramente agradecer ao Gustavo Camilo Moreira que deu essa sugestão de pauta aí. Então se você também tem alguma sugestão de algum quadrinho para vir aqui falar, por favor, botem aí nos comentários. Então muito obrigado ao Gustavo aí pela audiência e pela sugestão. Falando sobre Guerras Asgardianas, então é um quadrinho escrito por Chris Claremont com arte do Paul Smith e do Arthur Adams. Isso aqui saiu em 4 edições, são 4 edições especiais, tá? Temos X-Men Alpha Flight 1 e 2, e New Mutants Special Edition 1 e X-Men Anual volume 1, número 9. Isso aqui saiu entre dezembro de 85 e janeiro de 86. E aqui no Brasil, a primeira vez que saiu foi em X-Men 20 a 23, da Dona Abril, em junho a setembro de 1990. Então, final dos anos 80, é um quadrinho do Chris Claremont e envolve X-Men, a Tropa Alpha, Novos Mutantes também. São essas 3 equipes envolvidas aí, e as 3 vão se encontrar com Loki e sua turma. Por isso que é Guerras Asgardianas. Tem muita coisa acontecendo em Asgard, então vou falar um pouquinho sobre isso tudo. Começando com a sinopse. No Círculo Polar Ártico, os X-Men e a Tropa Alpha encontram um poder capaz de salvar o mundo, ao custo de destruir algo muito importante. Mas tal custo deixa de ser importante quando o poder se revela como sendo um presente de Loki, que não gosta nem um pouco quando suas dádivas são devolvidas. E quando o Deus das Trapaças perde algo que lhe é caro, ele decide que um erro justifica o outro e direciona sua magia contra os X-Men, mas acaba topando com os Novos Mutantes, que se envolvem em uma enrascada asgardiana. Os filhos do átomo correm para o resgate, mas será que conseguirão superar o poder da magia e dos mitos? Bom, essa sinopse muito louca, né? A sinopse que tem para hoje, mas enfim, que começa assim, né? Temos o Ciclope e a Madelyne Pryor indo num avião lá para o Círculo Polar Ártico com uma equipe de cientistas fazer algo que não sabemos o que é, né? Então eles estão indo para lá. No meio dessa viagem, o avião cai e a Rachel Summers, nessa época estava nos X-Men, ela sente esse impacto, ela pensa que foram os caras da Tropa Alpha que derrubaram o avião, então ela sai lá tretando com os caras, enfim, os X-Men vão lá para o Canadá, encontram a Tropa Alpha e os dois vão ao encontro do avião caído lá do Ciclope. Ao chegar lá, eles encontram um castelo muito louco e eles lá, o Ciclope e a equipe, todo mundo com uns poderes diferentes. O Ciclope tendo poder, controle sobre o seu poder, então ele não solta raio só de olho aberto, ele pode estar com o olho aberto aqui e dizer, não, agora vai ser raio, pã, senão não. E a Madelyne Pryor também tá lá com os poderes dela e o pessoal tá com os outros poderes também. Então todo mundo que tava ali ganhou uns poderes ao entrar em contato com esse castelo, esse troço meio estranho aí que surgiu aí do nada. O problema é que esse lugar aí, esse lugar todo aí, todos esses poderes, isso tudo, foram obras do Loki. O Loki foi encarregado aí por umas entidades de Asgard, ele foi incumbido de trazer a paz na Terra, algo do gênero. Então ele vem para cá e ele começa a oferecer poderes para todo mundo. Então ele surge essa ideia de que se todo mundo tiver poder, os mutantes não vão ser discriminados por isso. Então, cara, daí tem ali a Tropa Alpha, temos alguns membros da Tropa Alpha que começam a perder poderes porque eles têm ligação com magia, né? O caso do Xamã, a Pássaro da Neve, enfim, os personagens da Tropa Alpha que lidam com magia, né? Então, o que acontece é que começam a perceber que essas pessoas aí que ganharam poderes, elas começam a perder
sua alma, vamos dizer assim, né? Começa a perder a sua inteligência, a sua imaginação, e daí, aparentemente, esse é o preço a se pagar pelos poderes. Enfim, dá uma enrolação ali, o pessoal acaba confrontando o Loki, vão embora e fica por isso mesmo. E o Loki fica prometendo que vai se vingar disso, porque não é bem assim, né? Ficar brigando com o Loki e deixar por isso, né? Então o que acontece é que o Loki procura a Encantor, ou Encantor, não sei como é que vocês chamam ela, eu vou chamar ela de Amora. A Amora, ele vai lá e diz pra ela assim, seguinte, eu preciso que tu me traga aqui a Tempestade, porque eu quero que ela se torne o deus do trovão, e traz também aí os X-Men aí, porque eu quero me vingar deles. Então, o que acontece? A Encantor, ela vai para a Terra e a Tempestade está dando aula para os Novos Mutantes. Então, a Encantor pega a Tempestade e os Novos Mutantes e leva para Asgard. Ao chegar lá, a Illyana, né, a magia, ela tenta livrar todo mundo daí, tirar todo mundo dali, e ela faz o teletransporte. O problema é que no meio do teletransporte, como que ela tá no lugar ali que o poder, né, quem manda no lugar, quem manda na magia do lugar é a Encantor, os personagens se dividem, eles vão para diversos pontos diferentes de Asgard. Então a Lupina vai para um lugar, o Mancha Solar vai para outro, o Míssil para outro, sabe? Toda a galera ali dos Novos Mutantes, cada um vai para um ponto específico dentro de Asgard. E aí que começa, tá? Tem algumas coisinhas que não é, na verdade, não é Asgard, né? Por exemplo, tipo Nidavellir lá, aquele troço, que não é em Asgard. Então tem alguns pontos que eles vão que não é necessariamente Asgard, mas ali tá contando como se fosse. Enfim, é que os Novos Mutantes, eles acabam se dando bem aí nisso, né? Até, sim, alguns se dão bem, outros não tanto. Então, no fim, os Novos Mutantes acabam lutando contra a Encantor, mas a Tempestade fica para trás. E é aí que entram os X-Men. Do mais absoluto Deus Ex Machina, eles descobrem um negócio que vai fazer eles irem para Asgard, eles chegam lá e acabam confrontando o Loki. Então, eles têm uma luta aí entre eles. A Tempestade, ela meio que vira o deus do trovão, com seu martelo, etc. Nessa época, a Tempestade estava sem poderes e o Loki dá poderes para ela de novo. Então, sabe, tem algumas coisas assim, meio que acontecendo do nada, meio que Deus Ex Machina, meio que mal explicado, meio que explicado meio correndo, dá pra dizer que tem bastante furo de roteiro também. Tem algumas questões também pontuais aí que o Claremont meio que acabou se passando, mudando fala de um personagem para o outro. Enfim, não sei como é que vão estar as notas dos tradutores nessa edição aí, mas enfim, tem algumas questões pontuais do Claremont que ele andou se tropeçando nessa história, né? Essa saga, ela tem um impacto profundo nos personagens, tá? Porque, por exemplo, a Dani Moonstar vira uma Valkyria, e é um fato que vira e mexe relembram isso. A Lupina acaba encontrando o futuro pai de seu filho aí, que é um príncipe lobo, uma coisa meio estranha. E também nessa história, quando começa a história, a Karma está obesa, porque o Shadow King, né, ele meio que se apoderou do corpo dela e ficou comendo pra caralho. Então ela ficou com o corpo obeso e ele saiu do corpo dela e ela ficou gorda igual. Então, começa a história ela assim, ela fica um tempo lá no deserto e ela emagrece, fica alguns meses no deserto e emagrece. Então, alô você, meu amigo gordo, assim como eu, que quer perder uns quilos, Chris Claremont falou que é só ir pro deserto que vai emagrecer, né? Essa história, ela é religada a diversas outras histórias, ela é muito ligada ao seu ponto no tempo, né? O seu lugar no tempo. Por quê? Tem essa questão aí da Karma, que é bem específica. Tem a questão da Tempestade sem poderes também, que é outra coisa bem marcada temporalmente. Madeleine Pryor também é um ponto bem específico na trajetória dos X-Men. Mesma coisa para o pessoal de Asgard, porque eles estão vivendo as consequências da batalha do Odin contra o Surtur, ou Surtur. Enfim, era uma época que todas as histórias estavam muito ligadas e que visualmente, cronologicamente, vocês vão notar que ela pertence àquela época. Então, assim, não sei como é que vai estar a edição aí da Panini, não peguei ela. Teria que ver como é que tá essa introdução, se vai explicar isso aí tudo, ou se vai ter um monte de nota de rodapé explicando isso daí. Eu acho que é uma questão... Não é uma questão assim, torna impossível de ler, mas é uma
história muito ligada à cronologia, num ponto específico da cronologia, né? A Tempestade também tá com Moicano na época, então são coisas que ficaram naquela época, uma coisa que não é assim, eu posso ler em qualquer momento da minha vida, não vai interferir. Não, tem que saber um pouco desse contexto, porque tem muita coisa acontecendo ao redor que interfere nessa história. A arte do Paul Smith não me agrada muito, não gosto muito da arte dele, ele é o cara que desenha as 2 primeiras edições do X-Men Alpha Flight, e depois entra o Arthur Adams, que desenha muito, baita de um desenhista, mas deve ter algum problema, porque ele desenhou a Eliana de biquíni a história inteira, né? Uma guriazinha de 15 anos, né? Então, cara, isso aí talvez é um pouco problemático, mas é uma coisa que acontecia na época, sabe? Tomara que isso aí não se repita, uma coisa totalmente desnecessária, sabe? Pô, tem 15 anos e tá de biquíni aí, estourando teta, sabe? Coisa que não faz o menor sentido, sabe? É desnecessário. Cara meio taradão aí. O roteiro do Claremont, então, como eu já apontei esses detalhes aí, eu acho que tem alguns furos de roteiro, tem algumas coisas que pode ser considerado furo de roteiro, pode ser considerado que tem o autor tá se tropeçando em alguns momentos, mas o pior pra mim é que o Claremont, ele é bem novelão mexicano, né? Todo mundo pensa muito, tem muito balão de pensamento, tem muita fala grande, sabe? Ler hoje... eu percebi que era um tanto quanto enfadonho, sabe? Às vezes eu pego um formatinho dos X-Men, eu leio ele, não parece ser tão entroncado, e daí eu vou ler uma tradução atual ou formato americano, que daí tem a tradução completa, é mais chato, é mais pesado, é mais cansativo de se ler o Claremont, principalmente porque ele tem muito essa questão de novelão, né? X-Men é novelão. Então, cara, se você leu já coisas do Claremont em formato americano e, cara, acha válido, eu acho que sim, que é uma boa história, né, pra você que tá acostumado. Quem não tá acostumado com isso aí, talvez vai sentir o peso da idade, o peso do Claremont. O cara escrevia muito, tem muito texto mesmo, e às vezes é coisa enfadonha, é coisa repetitiva, é coisa que acaba se tornando chata. Mas Guerras Asgardianas dá pra dizer que até que é um clássico, porque tem essa função, né, essa marcação cronológica, tudo aquilo que aconteceu aqui continua sendo referenciado até hoje, tanto assim, até um pouco menos, né, a Tempestade ter virado o Deus do Trovão, mas temos bastante coisa assim ligada à Lupina com esse namoradinho dela, a Dani Moonstar vira e mexe, relembram ela que ela foi uma valquíria, e isso tudo aconteceu aqui. Inclusive a Eliana sendo meio que controlada pelas forças do mal, tem acontecido até hoje, e aqui também tem isso quando que ela acaba sendo controlada pela Encantor. Então são fatores que tornariam esse quadrinho clássico, ou seja, ele é referenciado até hoje, então ele seria um clássico dos X-Men e dos Novos Mutantes principalmente, até mais dos Novos Mutantes do que dos X-Men, para ser bem claro. Enfim, Guerras Asgardianas eu recomendo para você, fã de X-Men e fã de Novos Mutantes. Tropa Alpha praticamente não tem muita função aqui, não tem um impacto muito grande na equipe, mas também seria legal. Então temos essas 3 equipes aí, se você é fã de alguma delas ou de todas elas, é um quadrinho válido, se não, pode passar longe, tá tranquilo, tá favorável. E você que leu Guerras Asgardianas, quer me bater nesse exato momento? Então comente aí embaixo, diga que eu tô errado ao dizer isso, e afirme, quero ver você afirmar com certeza, sem tremer na base, dizer que o Claremont não é enfadonho, não é repetitivo e não é verborrágico. Forte abraço e tchau!